Olá, boa noite. Após pedido de quebra de sigilo, defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se antecipa e entrega extratos bancários ao Supremo Tribunal Federal. Mauro Cid volta a prestar depoimento. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro é investigado no caso das joias e do hacker Walter Delgatti. Você vai ver também. Número de pessoas que se previnem do HIV por meio da PrEP cresce no Brasil. Medicação aumenta a imunidade do organismo contra o vírus da AIDS. Justiça determina prisão preventiva de tricampeão mundial de jiu-jitsu. Ele é suspeito de cometer uma série de estupros e roubos em Mato Grosso do Sul. Reportagem especial mostra que a ossada de um dos criminosos de guerra mais procurados do mundo está no Brasil. São os restos mortais do nazista Joseph Mengele. Agora no Rede TV News. Foram presos hoje no Rio Grande do Norte 3 homens suspeitos de envolvimento no sequestro de uma publicitária em São Paulo. Os criminosos teriam recebido parte do dinheiro roubado da vítima, que foi feita refém por mais de 24 horas. Sem querer se identificar, a vítima conta os momentos de desespero que viveu após sair de um jantar com os amigos na zona oeste de São Paulo. Eu fui buscar o carro na rua de trás e estava estacionado ali em frente ao Sesc Pinheiros. Quando eles chegaram, me abordaram 2 homens armados e me colocaram na parte de trás do carro e um deles foi dirigindo. A vítima foi levada para este cativeiro na zona sul da cidade. Foram cerca de 24 horas sob o poder dos criminosos. Foram de 3 a 4 homens o tempo inteiro no cativeiro comigo. Eles me deixavam num barracão com colchão e vaso sanitário e ficavam lá fora, mas sempre entravam para buscar as informações dos bancos ou reconhecimento facial. Foi uma denúncia anônima que ajudou a polícia a encontrar o local onde a vítima era mantida refém. Averiguamos todas as residências, os barracos e localizamos essa vítima de sequestro. Estava bastante nervosa, mas nós acalmamos ela e deslocamos com ela até o DP. No local não tinha mais nada com ela, os meliantes subtraíram o veículo dela e no momento que nós chegamos eles já não estavam mais com ela lá na preservação. A jovem foi obrigada a fazer transferências e empréstimos que somam cerca de R$200 mil. Os valores foram repassados para diversas contas, entre elas a de 3 suspeitos presos hoje pela polícia do Rio Grande do Norte. Com os criminosos foram apreendidos computadores, celulares e uma arma de fogo. Eles confessaram a participação no crime e alegaram que foram responsáveis pelo recebimento dos valores, tendo que devolver a maior parte para os sequestradores em São Paulo. Um momento de muito medo, né? Muito pânico. Você não sabe exatamente o que é que eles querem, é horrível. Foram horas de desespero. O Tribunal de Justiça decretou a prisão preventiva do tricampeão mundial de jiu-jitsu Herbert Santos e do também lutador André Pessoa. Eles são acusados de praticar uma série de estupros e roubos em várias cidades de Mato Grosso do Sul. As prisões de Herbert Santos e André Pessoa foram feitas pela Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, num pedágio da rodovia Castelo Branco, próximo à cidade de Boituva, no interior do estado. Com os dois foram apreendidos 26 celulares, uma faca e dinheiro. De acordo com as investigações, eles marcavam encontros com garotas de programa, estupravam as vítimas e roubavam as casas de prostituição. Uma das ações em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, foi registrada por câmeras de segurança. Herbert aparece segurando uma faca e ameaçando uma das vítimas. Ele recolhe alguns objetos, enquanto o comparsa procura bens de valor. Num outro momento do vídeo, o lutador prende as vítimas num dos quartos. Uma das meninas chega a ser empurrada. A polícia diz que os dois estupraram pelo menos 4 mulheres, mas acredita que o número de vítimas pode ser maior. Conhecido como Lobo, Herbert Santos começou no jiu-jitsu aos 9 anos. Faixa preta, o lutador brasileiro foi 3 vezes campeão mundial pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo.
A Corregedoria da Polícia Militar pediu a prisão dos 4 policiais militares envolvidos na morte do adolescente Thiago Flauzino no início do mês na Cidade de Deus, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Novas imagens obtidas pela família do jovem vão ajudar as investigações. Câmeras de segurança da região registraram o carro descaracterizado, que, segundo a família do adolescente, foi usado pelos policiais momentos antes da morte de Thiago Flauzino. Os novos registros foram entregues à Delegacia de Homicídios e à Defensoria Pública do Rio e fazem parte de uma investigação paralela feita pela família do adolescente. Eles buscam respostas sobre o que aconteceu na madrugada do dia 7 de agosto. Em nenhum momento eles abordaram os meninos. Eles não abordaram, eles já chegaram executando. A gente quer saber quem autorizou ele estar num carro descaracterizado, o que ele estava fazendo ali, o que eles queriam, quem mandou, porque acima deles tem um monte. A gente queria saber quem foi o mandante. Em depoimento, os policiais confirmaram que estavam em um carro descaracterizado. Na primeira versão, a Polícia Militar informou que os agentes foram atacados por 2 homens em uma moto e que, após o confronto, um jovem foi encontrado ferido, mas não resistiu. Afirmou ainda que uma pistola foi apreendida no local. Mas as investigações da Corregedoria da Polícia Militar encontraram indícios de que os agentes alteraram a cena do crime, plantando uma arma perto do corpo do adolescente. Eles foram indiciados por fraude processual, omissão de socorro e abuso de poder. A Corregedoria da PM pediu a prisão preventiva dos policiais Diego Pereira Leal, Silvio Gomes dos Santos, Aslan Wagner Ribeiro de Faria e Rony Cordeiro de Lima, para evitar que evidências do crime sejam apagadas e não haja coação de testemunhas. 17 dias depois da morte de Thiago, o pai ainda não entende por que o filho foi morto. Thiago estudioso, nunca faltou uma aula. Thiago é um garoto nota 10, estava no caminho do futebol e o sonho acabou. A gente espera, cara, muita justiça, a justiça mesmo. Que a gente ainda não teve o nosso luto. A gente não teve o luto e a gente só vai parar quando a gente vê a justiça ser feita. No Recife, um menino de 10 anos foi espancado por colegas de uma escola particular. Ele sofria bullying. Os hematomas ficaram por todo o corpo. O menino de 10 anos foi espancado por 6 alunos da mesma série nesta escola particular na zona norte do Recife. O total de 6 alunos, bateram no meu filho de uma forma brutal, na minha concepção. E é assustador quando a gente se depara com crianças que tomam esse tipo de atitude. O que mais me espanta é que não foi nenhum profissional do colégio que estavam presente. O aluno ficou traumatizado e não tem conseguido frequentar as aulas. Ele tem transtorno de déficit de atenção e já foi vítima de bullying em outras ocasiões. Esse mesmo grupo, com algumas pessoas diferentes, alguns alunos diferentes, por sinal, começaram a pisotear no sapato, dizendo que era falso. Encurralaram em uma parede e cometeram isso. E entre outros fatores também. Fala que o Arthur é burro, fala que o Arthur não vai passar de ano, exclui de partidas de futebol entre eles amistoso. De acordo com o pai da vítima, após a divulgação do ocorrido, outros pais entraram em contato com ele para denunciar casos de bullying na escola. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil de Pernambuco e o caso está sendo acompanhado por advogados. Nós não estamos falando aqui de um pai que é omisso. Nós estamos falando aqui de um pai que ele participa de todas as reuniões, que é ativo no âmbito escolar do seu filho e, sobretudo, que já vem reclamando desses bullying há cerca de 3 anos aproximadamente. Ainda segundo a advogada, é necessária uma resposta ágil da Justiça para que casos semelhantes não se repitam. O papel do escritório é realmente reunir as provas para que a gente busque os responsáveis e se houve realmente aí uma negligência e uma omissão por parte da escola, para que com isso buscar a responsabilidade destes, Em nota, o Colégio Boa Viagem informou que não compactua com o ocorrido e que está em contato com as famílias de todos os envolvidos. A escola disse ainda que está prestando suporte e tomando providências pedagógicas e disciplinares.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que guardas municipais devem ser integrados ao sistema de segurança pública. O julgamento foi desempatado pelo ministro Cristiano Zanin. Com a decisão, guardas municipais poderão fazer abordagens e revistas em casos de suspeita de crimes. A falta dessa interpretação vinha fazendo com que juízes anulassem denúncias com base em provas obtidas durante revistas desses agentes. Um incêndio atingiu um galpão na região do Brás, no centro de São Paulo, na manhã de hoje. O local armazenava colchões. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 3 pessoas ficaram feridas. Uma sofreu queimaduras no rosto, outra na mão e uma terceira inalou fumaça e também foi encaminhada para o pronto-socorro. 8 viaturas atuaram para controlar as chamas. As causas do incêndio são investigadas. A Defensoria Pública de Minas Gerais fez um mutirão de atendimento para clientes na sede da 123 Milhas, em Belo Horizonte. Em todo o país, mais de 2.000 pessoas já acionaram a empresa na Justiça. Foi montado um posto itinerante na porta do prédio comercial, onde a 123 Milhas tem um escritório. O atendimento priorizou os consumidores com viagens agendadas para setembro e que não têm condições de arcar com custos de um processo judicial. Os passageiros com passeios previstos para outubro em diante foram cadastrados. A Defensoria Pública Mineira ajuizou uma ação civil pública contra a 123 Milhas e a sócia, a Hold Novum Investimentos Participações S.A. O processo pede indenização por danos morais coletivos ou que a empresa restabeleça os serviços já comercializados. Na semana passada, a agência suspendeu pacotes e a emissão de passagens da linha promocional. A medida afetou viagens já contratadas com datas flexíveis e embarques previstos a partir de setembro deste ano. Em todo o país, mais de 2.300 pessoas abriram processos contra a empresa. A maioria das vítimas é de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A Polícia Penal de Minas Gerais passou a usar uma tecnologia de ponta capaz de identificar drones criminosos nas regiões de presídios. O equipamento é utilizado pelos exércitos dos Estados Unidos e da Ucrânia na guerra contra a Rússia. O alerta chega na sala do grupamento de patrulha aérea da Polícia Penal. O som vem desse equipamento chamado RF Patrol. Ele emite sinais quando detecta a aproximação de aeronaves não tripuladas. No monitor, aparece a localização precisa do aparelho e também dos controladores. Para interceptar a aeronave, os policiais usam este outro equipamento capaz de neutralizar o sinal e abater o aparelho identificado. Nesse momento, ele tem controle da aeronave e ele tem 2 recursos. Um recurso é fazer o land, é pousar onde que ele interceptou essa aeronave, e o outro recurso é fazer que ela retorne de onde decolou. Durante a interceptação, uma equipe se desloca rapidamente para o local onde estão as pessoas responsáveis pelo comando do voo. Sem esse equipamento, é muito difícil você conseguir localizar tanto o drone, tanto o operador. A Polícia Penal de Minas Gerais é a primeira força de segurança pública do país a usar o kit antidrone. A tecnologia é australiana e promete fechar o cerco ao arremesso de substâncias e objetos ilícitos em unidades prisionais. Em abril deste ano, um casal foi preso na região metropolitana de Belo Horizonte com um drone, drogas e celulares. Eles alugaram um imóvel próximo da prisão de onde operavam os voos. A mulher assumiu que o irmão dela cumpre pena no presídio e, junto com o namorado, cobrava até R$200 para cada entrega bem-sucedida. Tem tido um aumento significativo nesse tipo de ação, né? Porque eles utilizam desse equipamento, dessa tecnologia, para burlar a segurança da unidade prisional e colocar para dentro materiais ilícitos. O kit antidrone utilizado pela Polícia Penal Mineira é usado pelo Exército da Ucrânia e dos Estados Unidos e custou quase R$1,5 milhão. Na primeira operação realizada nesta semana, um drone criminoso foi interceptado quando sobrevoava uma penitenciária na Grande BH com um celular, um chip e um carregador. Os controladores conseguiram fugir. Tem toda uma capacitação, um treinamento para que todas as operações que porventura ocorrerem, a equipe esteja preparada para atuar de imediato com a imediata resposta para inibir esse tipo de crime. O ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, está na Polícia Federal pela 6ª vez para prestar depoimento. O repórter Igor Damasceno acompanhou a movimentação durante toda a tarde e traz agora ao vivo as informações para a gente. Boa noite, Igor. O Mauro Cid ainda está em depoimento nesse momento?
Está sim, viu, Augusto? Boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. Já se aproxima das 6 horas o depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Ele chegou aqui na sede da Polícia Federal, onde eu falo ao vivo, por volta das 2 horas da tarde e entrou pela garagem, onde normalmente os depoentes chegam aqui na PF. Agora o advogado dele, o doutor César Bittencourt, ele entrou pela portaria principal mesmo aqui do prédio, minutos depois da chegada de Mauro Cid. E desde então, os dois estão aqui dentro do prédio prestando depoimento. Desta vez, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro responde a questionamentos acerca de um outro depoimento que ocorreu na semana passada, do hacker Walter Delgatti Neto. O hacker, ele veio aqui na sede da Polícia Federal para falar sobre um suposto encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro para discutir possibilidades de fraudar o processo eleitoral brasileiro. Como Mauro Cid era braço direito de Bolsonaro e o acompanhava nessas agendas, então ele foi trazido de volta para a Polícia Federal para prestar novos esclarecimentos acerca deste assunto. Lembrando que Cid também é investigado no escândalo das joias estrangeiras. Inclusive, sobre esse assunto, a defesa de Bolsonaro entregou hoje no Supremo Tribunal Federal extratos bancários numa tentativa de provar a inocência dele. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que decidiu se antecipar e entregar os extratos à Justiça após a publicação de notícias de que seria feito um pedido de quebra de sigilo do presidente. Na petição encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, os advogados afirmam que, de forma espontânea, apresentam os extratos para afastar a necessidade de apurações dos dados bancários. A defesa pede ainda que seja decretado o sigilo das informações. Bolsonaro é investigado no escândalo das joias estrangeiras. A Polícia Federal investiga se o ex-presidente foi o mandante de um suposto esquema de venda ilegal de presentes luxuosos, incorporados indevidamente no acervo pessoal de Bolsonaro. Hoje, pela 6ª vez, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, prestou depoimento na Polícia Federal. De acordo com as investigações, era ele quem vendia as joias. Mauro Cid também é investigado por supostamente fazer parte de um grupo de militares do Exército que teria contribuído com um eventual plano de golpe de Estado após derrota de Bolsonaro nas urnas. Também fazia parte desse grupo o tenente-coronel André Luiz Cruz Correia, que trabalhava na segurança pessoal do presidente Lula. Ele foi exonerado do cargo. Hoje, o ministro das Relações Institucionais repudiou a ação de militares que agem politicamente e disse que a instituição foi contaminada pelo ódio. Isso, infelizmente, contaminou indivíduos das várias instituições, seja do Poder Executivo, do Judiciário, do Legislativo. O que nós estamos reabilitando nesse momento é o funcionamento autônomo das instituições e um compromisso do governo federal de apurar, punir, afastar qualquer indivíduo, seja civil ou militar, que tenha contribuído com o golpe do dia 8 de janeiro. E nessa mesma esteira, sem citar nomes, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, disse que desvios cometidos por militares serão repudiados e corrigidos. A declaração foi feita durante o discurso do militar na cerimônia de comemoração do Dia do Soldado, no quartel-general em Brasília. A solenidade contou com a presença do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes é relator de investigações que envolvem militares, como o envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro e a venda ilegal de joias recebidas por delegações estrangeiras. Guiados pelo espírito de servir a pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro. A Procuradoria-Geral da República apresentou hoje as alegações finais de mais 30 ações penais contra acusados de participar
dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Essa é a terceira leva de alegações enviadas ao Supremo Tribunal Federal. Os denunciados são acusados de associação criminosa, golpe de Estado e violência contra o patrimônio da União. A Força-Tarefa do Ministério Público rebate os argumentos apresentados pelas defesas e afirma que o propósito criminoso de praticar os atos era plenamente conhecido pelos participantes. Ao todo, a Procuradoria-Geral já encaminhou 115 alegações ao STF. O Conselho Nacional de Justiça ouviu o ex-deputado federal e ex-procurador Deltan Dallagnol. Ele prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Curitiba, na condição de testemunha no processo que apura eventuais danos e falhas no procedimento da Operação Lava Jato. O caso tramita em sigilo. Dallagnol foi coordenador da Força Tarefa quando era procurador-geral da República. Nas redes sociais, ele criticou a investigação do CNJ e disse que não houve ilegalidades nos processos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para determinar que o Congresso atualize o número de deputados por estado, de acordo com a população de cada unidade da federação. O relator da ação, o ministro Luiz Fux, estabeleceu que os parlamentares devem aprovar uma lei sobre o tema até o dia 30 de junho de 2025. A lei deve atualizar o tamanho das bancadas estaduais na Câmara, levando em consideração os dados do último censo e o número máximo de 513 deputados. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu a criação de um novo imposto sindical com cobrança aprovada pelos trabalhadores. Segundo Luiz Marinho, a proposta que será encaminhada ao Congresso prevê a criação da contribuição negocial. O valor só seria cobrado dos trabalhadores após aprovação em Assembleia. Segundo o ministro, essa será a principal diferença do antigo imposto sindical, que foi extinto em 2017 com a aprovação da reforma trabalhista. O valor da contribuição também vai mudar. O imposto sindical correspondia a 1 dia de salário do trabalhador. Pela nova proposta, os sindicatos poderão cobrar de cada trabalhador até 1% do rendimento anual, o que equivale a mais de 3 dias de salário. É preciso fortalecer o movimento sindical, o ambiente de negociação, um ambiente fértil de negociação, ou seja, que trabalhadores e empregadores tenham a melhor organização possível para poder tratar em mesa do ambiente para negociar, para representar os trabalhadores. Um país democrático pressupõe que ter sindicatos representativos e fortes. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação, subiu 0,28% em agosto. 7 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados registraram alta nos preços. As maiores variações ocorreram nos setores de habitação, saúde e educação. Em habitação, destaque para a conta de energia elétrica, que subiu 4,59%. No acumulado dos últimos 12 meses, a prévia da inflação ficou em 4,24%. O preço médio da gasolina subiu nesta semana e ficou em R$ 5,88 nos postos do país e atingiu o maior patamar em mais de um ano. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo. A alta é 23 centavos por litro em relação à semana anterior. Já o preço do diesel subiu para R$ 6,05, superando a barreira dos R$ 6 pela primeira vez desde fevereiro. No terceiro e último dia do Exponential Summit em Ibiúna, no interior de São Paulo, empresários e líderes dos setores de inovação, tecnologia e empreendedorismo debateram sobre como acelerar e manter o próprio negócio em expansão. Também falam sobre empreendedorismo feminino e economia verde. A última reportagem sobre os 3 dias de palestras você acompanha hoje no Leitura Dinâmica. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, acompanhamos o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de 14 milhões de reais. Voltamos logo em seguida. Fique com a gente.
Fefon, o fim de semana também é de muita atração na Hípica Paulista, Sociedade Hípica Paulista, né? É verdade, né? 33º Campeonato de Salto Indoor que está acontecendo lá na Hípica Paulista. Realmente é um campeonato que é muito cobiçado, né, por todos aí que saltam, inclusive o Doda Miranda, que é uma grande personagem do hipismo, né, brasileiro, está disputando, busca mais um título desta competição. Ele que já está falando em Jogos Olímpicos, a Carol Nequirito vai trazer tudo isso pra gente. Um dos grandes nomes do hipismo brasileiro, este é Doda Miranda, atualmente campeão brasileiro sênior top, título que ele não conquistava há 18 anos. Eu acho que isso cada vez vai dando mais confiança para mim, né? Obviamente que você fica com uma torcida muito legal, mas também essa cobrança aumenta. Mas este picadeiro aqui ele conhece muito bem. Doda é bicampeão na Sociedade Hípica Paulista. Ele venceu o concurso de saltos indoor em 1998 e também em 2022. Agora ele volta em busca do tri. Indoor passou a ser um evento 5 estrelas, ou seja, a categoria máxima de um campeonato, de um concurso internacional. Então é um privilégio muito grande que a gente vai, além de competir, a gente vai estar conseguindo sair daqui um nível acima. Este é um dos eventos de hipismo mais aguardados do ano. Também é considerado o mais importante da América Latina. Agora, em 2023, vai distribuir cerca de 2 milhões de reais em premiações. E também será a última prova observatória aqui no Brasil, antes do Pan-Americano do Chile, em outubro. Mas, além do PAN, Doda já tem planos para a Olimpíada de Paris no ano que vem. O técnico veio essa semana aqui, ele vai me observar também e é o que eu disse para ele, né? Estou à disposição da equipe. A chance de ver de perto Doda Miranda competindo e também os outros cavaleiros renomados é aqui na Sociedade Hípica Paulista. O hipismo brasileiro vem crescendo, evoluindo muito. A gente esse ano tiramos alguns resultados expressivos no exterior. Além de reunir os grandes nomes do hipismo, o 33º Campeonato de Salto Indoor vai até o próximo domingo e é um programa para toda a família. Muito legal, né? Essas e outras notícias você vê no Rede TV Go. É só clicar www.redetvgo.com.br ou baixar o aplicativo. É tudo de graça. Você vai ver os programas ao vivo, os programas gravados e também NFL em setembro. Rede TV Go, olha, é só baixar o aplicativo e você assiste tudo. Tá legal demais. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Obrigado, Fefão. Boa noite para você. Voltamos em 30 segundos. Uma das formas de se prevenir comumente do HIV é com o uso da PrEP, uma medicação que aumenta a imunidade do organismo contra o vírus. Dados do Ministério da Saúde revelam que neste ano o consumo do medicamento aumentou. Simples, de graça e muito eficaz na proteção contra o vírus HIV. A profilaxia à pré-exposição, mais conhecida como PrEP, reduz em torno de 96% as chances de uma pessoa se infectar em caso de exposição ao vírus. E se engana quem acha que o medicamento é de uso restrito. A equipe de saúde oferece, avalia a situação de cada pessoa e a ideia é disseminar essa prevenção, aumentar o número de pessoas em prevenção, justamente para levar mais saúde para as pessoas. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 88 mil pessoas usaram a PrEP, um aumento de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Com o objetivo de aumentar ainda mais a conscientização e a adesão a essa prevenção, o Ministério da Saúde quer ampliar a prescrição do medicamento em aproximadamente 300% até 2027. O Afonso faz o uso da PrEP há 3 anos e conta que na hora de decidir por usar ou não o medicamento, optou pela proteção e pelo autocuidado. Tendo esse programa de proteção aos seus cidadãos, como tem distribuição de camisinha, distribuição de vacinas, então me pareceu realmente muito natural fazer essa escolha de optar por mais um fator de proteção e autocuidado.
Apesar da PrEP ser uma forma eficiente no combate ao HIV, ela não substitui outros métodos. Ela é apenas um dos tratamentos que fazem parte da chamada Estratégia de Prevenção Combinada, oferecida pelo SUS, que prevê também a testagem para o vírus, o uso regular de preservativos, entre outras ações. É feito todo um acompanhamento da segurança dessa prevenção e também da saúde sexual dessa pessoa como um todo. Então é uma oportunidade não só de prevenir a infecção pelo HIV, mas cuidar da saúde global sexual dessa pessoa. O corpo do ex-senador Francisco Dornelles foi cremado hoje no Rio de Janeiro. O político natural de Minas Gerais morreu na última quarta-feira, aos 88 anos. O velório aconteceu na sede da Fundação Getúlio Vargas, onde Dornelles foi vice-presidente. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, representou o presidente Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também esteve na FGV. O governador do Rio, Cláudio Castro, disse que Dornelles era um grande líder político. Ele tinha uma visão muito na frente, o conhecimento do jogo político e a história do que tinha vivido davam a ele, com certeza, ser o maior conselheiro que a gente tinha no Rio, não só eu, tantos outros. Antigos aliados, os ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, também compareceram. Dornelles foi vice-governador no mandato de Pezão. Esse período de governo, tive aquele câncer muito difícil, tinha poucas chances de sobrevivência e ele assumiu durante 10 meses ali e me ajudou muito. Então é um amigo da vida inteira e um pai. Além de vice-governador do Rio, ex-senador e ex-ministro, Dornelles, que tinha 88 anos, foi um dos deputados constituintes e permaneceu na Câmara por 5 mandatos. Ele ocupava o cargo de presidente de honra do Progressistas. Daqui a pouco, o presidente Lula assina 11 acordos de cooperação com Angola. O Rede TV News volta já. O presidente Lula assinou hoje com o governo de Angola 11 acordos de cooperação. O país é o principal destino de investimentos brasileiros no continente africano. Lula desembarcou em Luanda na noite de quinta-feira, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva para uma visita de 3 dias. Ele foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Tete. Na manhã desta sexta-feira, deixou o hotel para prestar homenagens ao herói da independência e primeiro presidente do país, Antônio Agostinho Neto. O brasileiro se encontrou com o presidente angolano, João Lourenço, na sede do governo. Depois, os dois líderes trocaram condecorações. Lula recebeu a maior honraria de Angola, que é justamente a Ordem do Herói Antônio Agostinho Neto. João Lourenço foi condecorado com a Medalha do Cruzeiro do Sul, a mais alta distinção brasileira. Lula agradeceu a homenagem e disse que fica ainda mais forte para lutar contra a desigualdade. Quem sabe, alimentado pela inteligência, pelo pensamento revolucionário do Agostinho Neto, eu possa conseguir o intento de convencer a humanidade a se indignar contra a desigualdade. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Entretanto, milhões não podem comer um pedaço de carne. E 33 milhões de pessoas ainda passam fome no meu país. Ministros dos dois governos assinaram 11 acordos de cooperação nas áreas de turismo, saúde, agricultura, educação e de estímulo ao comércio e à indústria. O presidente lembrou que Angola é o maior destino de investimentos brasileiros na África. Disse que o comércio bilateral cresceu 65% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. E convidou João Lourenço para a reunião do G20 ano que vem no Rio de Janeiro, que terá o Brasil na presidência. Portanto, deve estar convidado publicamente, só falta oficializar. O objetivo principal da visita é fortalecer as relações entre Brasil e Angola. Lula disse que quer que o país se torne a porta de entrada de investimentos brasileiros na África. O colega angolano ressaltou que o Brasil também pode desempenhar um papel importante. Queremos ver investimento brasileiro em Angola, mas também queremos ver investimento angolano no Brasil. Queremos que
o Brasil se sirva de Angola como a porta de entrada, quer para a região austral da África, da mesma forma que nós gostaríamos de ver o Brasil como a nossa porta de entrada para a região do Mercosul. Ao lembrar que o Brasil tem a maior população negra depois da Nigéria, Lula prometeu lutar para transformar a dívida de países africanos com o FMI em investimentos. Eu sei que a dívida chega a quase 800 bilhões de dólares. E essa dívida, Dade, ela vai ficando impagável. Portanto, isso agora eu quero que você saiba que a partir de agora vai fazer parte do meu discurso. Os meus amigos do FMI que se preparem, que vai fazer parte do meu discurso cobrar do FMI, cobrar dos países ricos, transformar a dívida dos países africanos em investimentos em obras de infraestrutura para que o continente africano faça parte do sul global, sabe? Crescendo economicamente, distribuindo riqueza e gerando empregos. Nesta sexta-feira, o brasileiro também participou do encerramento do Fórum Econômico Brasil-Angola, que reuniu cerca de 250 empresários dos dois países. E uma última informação, o Operador Nacional do Sistema Elétrico apresentou análises preliminares do apagão do último dia 15. Os técnicos encontraram sinais de que as fontes de geração próximas à linha de transmissão no Ceará não apresentaram desempenho esperado no que diz respeito ao controle de tensão. Por causa da complexidade do evento, o órgão informou que permanece aprofundando as análises. O apagão atingiu 25 estados e o Distrito Federal. O Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana. Nos vemos amanhã, um pouquinho mais tarde, 9h30 da noite. Até lá.